Bom dia, terça-feira, mais um encontro da Monja Kokai com esta comunidade Paz e Bem. Nós nos encontramos todas as terças para que eu fale um pouquinho sobre o Zen Budismo, os ensinamentos do Buda e também esses ensinamentos aplicados na nossa vida, né, no dia a dia. Eu também trabalho há muitos anos como psicóloga e hoje eu vou compartilhar com vocês uma coisa que eu tenho percebido, né? Nesses últimos anos, o Brasil tem sofrido muito retrocesso, né? E quanto mais o tempo está passando e esses retrocessos vão acontecendo em todas as áreas, na área da educação, na área da saúde, na área do meio ambiente, o impacto ambiental dessa devastação que acontece na Amazônia, tanto do desmatamento, o garimpo ilegal, né, perseguição aos povos indígenas, né, a perseguição e a violência, a truculência do Estado policialesco com o pobre no país, né, que hoje está passando muita necessidade, passando fome, né, a população de rua aumentando, os poucos que fazem um trabalho, ou muitos, né, mas assim, poucos da relevância de um padre Júlio Lancelotti, que ainda sofre perseguição, ameaça de morte, um dos países que mais criminaliza e mata ativistas de meio ambiente, ativistas de direitos humanos, né? Uma prisão, as prisões abarrotadas da juventude negra, né? Então é um horror. Então está cada vez mais, isso acontece com cada vez mais intensidade na sociedade, e que tu mesmo não querendo ficar alienado, vou cuidar de mim, comigo tá tudo bem, aquilo te atravessa e te gera se tu tem um mínimo de sensibilidade, te gera dor e sofrimento. E o que isso tem a ver com terapia? Porque o psicólogo, ele recebe, né, no seu atendimento, pessoas que, independente, quem vai para terapia porque a água está batendo na cintura, quando não no pescoço. A pessoa está vivendo algum sofrimento, algum dilema e está assim, se debatendo e chafurdando ali, não consegue sair dali, e quando vê, a vida está passando e aquele sofrimento, em algum momento, aquilo transborda, então ele procura o psicólogo, mas ele ainda faz parte de uma classe relativamente que conseguiu e que consegue manter alguns privilégios. Geralmente são brancos, classe média, tem algum poder aquisitivo, tem algum emprego, já não ter a mesma renda, mas ainda tem um plano de saúde, né? Enfim, né? E aí, mais cedo ou mais tarde, esse sujeito que vem para terapia, mas que ainda tem uma vida digna, ele vai vir com uma narrativa mais ou menos assim: o que eu estou reclamando? Eu tenho tudo, eu tenho casa, eu tenho comida, eu tenho uma cama quentinha, agora que está o inverno, se vem uma enchente, a minha casa não vai desmoronar, né? Do que eu estou reclamando? Ou seja, em algum momento tem um lado positivo disso, que é perceber que eu estou sofrendo, mas que o meu sofrimento, essa é a parte que se trabalha na terapia. O teu sofrimento é legítimo, é da tua singularidade, e tu tem o compromisso de fazer contato com isso, compreender isso, transcender, transformar aquilo que for possível transformar. E o lado positivo é que, ok, tu tá vendo que tem muito sofrimento e que
Que bom que tu sofre também, que isso te gera uma certa intranquilidade, uma certa indignação, porque isso também é necessário ser tocado pela dor do outro. Só que essa dor do outro também não invalida a tua, não faz com que a tua não seja legítima. Então eu estou compartilhando isso aqui com vocês porque é uma coisa que tenho percebido tanto e acabei de viver isso numa conversa, né, com um paciente, né, e que como isso também é uma visão que pode ser uma visão um pouco simplista, né? E aí, né, que eu estou reclamando? Ok, essa é a tua dor e respeite a sua dor, e, né? E o da onde vem, por que vem, é mais ou menos isso que o Shakyamuni Buda dizia em relação à existência de sofrimento, existência de dukkha, insatisfatoriedade. E que existem as causas, existe a possibilidade de remoção, né? E de transcender esse sofrimento, de transformar esse em sofrimento. E às vezes né, transformar em quê? Em sensibilidade, em bondade, em compaixão, em empatia. Porque é esse mal-estar que vai possibilitar uma virada de mesa, uma mudança. Porque se ninguém sente nada e que esse mal-estar não seja vivido, né, pode que não seja vivido, a dor do outro não me toca, porque eu sou tão egoísta que nem enxergo o outro. Se está doendo em você é porque você está conseguindo enxergar. E isso por si só já é uma manifestação de lucidez. E isso já por si só não é pouca coisa. Eu, como religiosa, sou uma monja zen budista, seguidamente eu me questiono o que eu poderia estar fazendo, não estou fazendo nada. Né? A única coisa é que eu fico denunciando, que eu fico falando, né? Que eu fico indignada. Ou seja, o muito pouco que eu tenho feito é de ser a voz dos que não têm voz. Dos oprimidos, o que não é muito, mas é o que eu posso fazer nesse momento. Admiro muito o trabalho de Júlio Lancelotti, admiro muito quem se dedica a fazer trabalho voluntário, estender a mão mesmo, ter ações tanto a nível individual como coletivo. E ao mesmo tempo que eu acho que o trabalho coletivo é fundamental e necessário, ao mesmo tempo eu fico problematizando no sentido assim de que a gente vive numa sociedade, a sociedade brasileira, em especial, né? Talvez seja uma coisa meio latina, acha que é uma grande virtude fazer trabalho voluntário. Olha por esse prisma, que é uma virtude. Eu acho que o trabalho voluntário, ele é necessário na hora da emergência. Essa prontidão. Só que não é o suficiente. Porque a gente tem que ir um pouco mais longe e falar de políticas públicas. Política pública. Cobrar. Saber, a gente tem uma memória tão curta, a gente não é habituado a cobrar dos nossos políticos, né? Porque a gente tem que parar para pensar em quem eu votei na eleição passada, quem são os candidatos que vão nos representar, né? E esse posicionamento de político e de cidadania, a gente foi privado disso muito tempo, a gente nem sabe muito bem como fazer isso, a gente tem que aprender. E a gente está tendo que aprender na dor, né? E isso me faz lembrar, né,
que tem os budistas, os que se assumem publicamente a sua escolha espiritual, eu sou um budista, faz o voto do Bodhisattva, se ele recebe os preceitos budistas, que são mais ou menos aqueles mandamentos: não matar, não roubar, né? Não mentir, né? Não usar e nem comercializar entorpecentes, não usar da sexualidade de uma maneira imprópria, ou seja, que não gere sofrimento. Né? E tem outros que vieram um pouquinho depois, que fala assim de não de se elevar e nem se rebaixar aos outros, nem mesmo se igualar, ou seja, respeitar a singularidade de cada um. O outro fala em não difamar os 3 tesouros do budismo, que é Buda, Dharma e Sangha, né? Não fazer intriga, não criar mal-estar dentro da sangha, da comunidade, não dividir a comunidade, não se deixar levar cegamente pela ambição, e nem pela raiva. São aquelas pegadinhas, né, que gera muita desarmonia, muito sofrimento, que a gente tem que ficar atento. Às vezes é mais fácil a gente perceber os obstáculos grandes, né? Não vou matar um semelhante, né? Mas também não vou gerar morte subjetiva, no sentido de matar a esperança do outro, matar o futuro do outro. Quanto tipo de morte ou inviabilizar a existência que se comete de maneira irresponsável, por exemplo, quando passa o arrastão, aquele que diz que é um trator de cada lado, é um correntão e vai derrubando a floresta. Quantos seres, né, são privados da sua existência. E enfim, né, o voto do Bodhisattva é o voto de não fazer o mal, fazer o bem e fazer o bem a todos os seres. Eu fiquei muito tempo matutando o que se fazer, salvar todos os seres. Quem sou eu para salvar todos os seres? Esse salvar todos os seres é no sentido assim de que dos primeiros ensinamentos de Shakyamuni Buda foi de que não existe um eu separado e individual e que tem existência própria. É aquela história que nasceu primeiro, o ovo, a galinha, né? Sempre tem causas e condições que vão gerar a existência de um determinado fenômeno, né? De uma determinada circunstância. Nada nasce por si só. Isso é assim para nós também. Então, quando eu decidi fazer o voto do Bodhisattva, né, e salvar a todos os seres, é em salvar inclusive a mim mesma. Se não existe esse eu separado, individual, que somos todos um só, né, e que eu sou a manifestação mais presente dos meus antepassados, então eu também estou salvando a mim mesma. Salvar todos os seres inclui eu também. E isso me faz pensar que quando eu comecei a ser uma praticante budista, né, eu não aguentava a mim, o meu jeito de ser, o meu funcionamento. Eu pensava, tem que ter alguma coisa que faça o contraponto e que realmente me auxilie a me superar essa que eu era, né? E seguir nesse fluxo de mudança, de transformações, porque somos permanentemente sujeitos inacabados. Até semana que vem.